Boa noite, paz do Senhor, pode se assentar, fique à vontade, deixa Deus fazer. Confesso que no meu interior há uma grande expectativa por que Deus vai fazer essa noite. Confesso que algumas vezes eu sinto o que eu estou sentindo. Quando foi ontem, eu estava com isso no meu interior. Sabe, é uma pressão que dá aqui. Eu não sei como é que vocês sentem o Espírito Santo e vocês sabem que Ele está falando contigo. E o dia inteiro eu ficava com aquilo e tendo que me segurar, sabe? E quando foi à noite, eu pude provar um pouco daquilo que Deus estava colocando dentro de mim, as palavras que Deus estava trazendo à minha cabeça. E eu sinto a mesma coisa hoje. Eu sinto que Deus vai destravar algumas coisas sobre a tua vida. Eu sinto que Deus vai devolver para você identidade, propósito, leveza. Por isso eu aproveito esse momento para fazer uma oração contigo. Feche seus olhos por um segundo. Eu costumo fazer essas orações quando eu estou para preparar uma palavra, ou quando eu estou no meu devocional. Eu falo: Espírito Santo, se o Senhor me permitir sair 1 minuto somente dessa terra e entrar na tua dimensão, para mim já é o suficiente. A palavra diz que um dia para Deus é como 1000, imagina 1 minuto. 1 minuto já é grande coisa na presença do Pai. Senhor, a minha oração é que o Senhor nos tire um pouco dessa zona de conforto, essa zona natural. Que o Senhor nos leve ao teu ambiente espiritual, aonde o Senhor tem manifestado o teu querer. Pai, devolva aos teus filhos essa noite tudo aquilo que tem sido roubado, tudo aquilo que tem sido perdido. Na autoridade do nome de Jesus, dê olhos e ouvidos essa noite, para que os teus filhos entendam a tua palavra, tudo aquilo que o Senhor quer dizer, tudo aquilo que o Senhor quer ensinar em nome de Jesus. Que o Senhor possa encontrar em nós expectativa pela tua volta, expectativa por tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Ei Deus, nós nos humilhamos, nós nos reduzimos diante de Ti, para que o Teu poder se aperfeiçoe em nome de Jesus. Que o Senhor seja visto nesse lugar, que a Tua palavra seja revelada mais uma vez, e que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, aviva a Tua igreja, traga vida, Senhor, traga Tuas virtudes em nome de Jesus, traga autoridade do céu, traga poder, sinais e maravilhas, na autoridade do nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Essa palavra Deus tem me dado ela há algum tempo, algumas semanas. E engraçado que Deus fala comigo quando eu estou dormindo. Geralmente eu sonho, geralmente eu acordo de madrugada, eu estou com uma frase na cabeça. E quando foi esses dias, essas madrugadas que tem a ver com essa palavra, eu acordei com uma frase na cabeça, e essa frase dizia que propósito define prioridades. E muitas vezes a gente está te ensinando, te treinando, e está falando que você deve priorizar a Deus, que você deve ler a Bíblia, que você deve orar, que você deve ter uma vida devocional. Mas fazer isso por quê? Para quê, se não tem um propósito? Sabe, se você não descobrir o teu propósito, você faz essas coisas, elas te enchem, mas logo se esvai, porque você não está bem colocado, você não multiplica essas coisas que estão sendo dadas por Deus. Agora, quando você descobre o teu propósito, é muito mais fácil definir essas coisas. Você vai numa direção e você não perde tempo. Você se torna muito mais eficaz. Por isso eu peço a Deus hoje que Ele te ajude a definir o propósito, para que você invista tempo na coisa certa, com entendimento, com intensidade, sendo intencional. Amém? Em João 4... no verso 3, diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte para
por volta da hora sexta. Diga comigo, hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E eu perdi horas hoje tendo que pesquisar mapa, fazendo cálculo de quilometragem. Eu queria saber a distância da Judéia para Galiléia. E era aproximadamente 160 quilômetros essa viagem. E no meio do caminho tinha uma região montanhosa, de montanhas. Se tornava muito mais difícil chegar lá. Ele podia ir por outros caminhos. Um era o Rio Jordão, que levaria muito mais rápido. E a maioria das vezes, quando as pessoas transitavam da Judéia para Galiléia, iam pelo Rio Jordão, porque consideravam aquele caminho por Samaria um caminho impuro. E por quê? Você sabe por quê que acontecem essas rixas, essas guerras? O povo judeu tinha guerra com os samaritanos e eles eram vizinhos. Isso começa a acontecer depois que o rei Salomão vem a morrer e as tribos de Israel são divididas agora. Israel é dividido em tribos. E aí, depois de acontecer dos governantes pecarem e errarem, Israel se divide basicamente em dois reinos. O reino do sul, que era parte da Judéia, Jerusalém, e o reino do norte, que tinha como sua capital Samaria. E aí acontece o quê? Que o reino do norte e o reino do sul, ambos pecaram contra Deus. Mas o reino do norte se tornou muito mais permissivo. Como? Começou culturalmente a se relacionar com outras pessoas, trazer reis, governantes de outros lugares. E aí acontece aquela coisa chamada miscigenação, quando há uma mistura de identidade. E o povo de Deus, o povo judeu, não sabia lidar bem com isso, porque tinham seus costumes muito bem protegido, separado. E aí começa a acontecer agora ainda mais essa guerra cultural. Só que fala comigo, Jesus é transcultural. A guerra que muitas vezes nós temos, Jesus não tem não, cara. Eu não vou na igreja do fulano de tal. Rapaz, quem botou nome igreja foi homem. A igreja continua sendo de Deus e de Jesus, amém? Amém? Deus não se relaciona com você por placa. Deus se relaciona com você quando Ele encontra um coração verdadeiro. Quando Ele encontra uma adoração verdadeira, independente do lugar que você estiver. Você pode estar no deserto e você pode estar na igreja, rapaz. E muitas vezes na igreja você está aqui como o crente 007, né? Ou então o crente bexiga, já ouviu? O crente bexiga só enche no dia de festa. Misericórdia. Jesus chega a Sicá. Sicá era a famosa Siquém de Samaria. Quando ele chega a Samaria, a Sicá, ele vai a um poço. E ele fala que ele tinha que passar por aquele lugar. Era intencional, o Espírito já tinha colocado essa vontade dentro dele. E ele sabia que ele tinha que passar ali. Ele passa, a palavra fala que seus discípulos tinham ido comprar comida. Ele encontra uma mulher nesse poço e ele fala, me dá de beber. Sicá, basicamente, ficava na metade do caminho. Então, se tinha em torno de 140 km, ele tinha andado uns 70. Imagina andar 70 quilômetros, para passar por deserto, subir montanha. Dá sede, meu irmão. Dá fome. E Jesus sente sede. Ele não fala quase nada com a mulher, ele só fala assim, me dá um pouco de água. E a Bíblia fala, no enredo dessa história, que eles começam a conversar. E essa mulher, como? Você judeu está pedindo coisa para mim? E ele fala para ela, se você soubesse que te pede água, você me pediria a água da vida, eu te daria água, água viva, você tomaria e nunca mais sentiria sede. E ele começa a se revelar, que ele era a fonte da vida, ele era a fonte de água. E a história continua, amém? Eu preciso de memória, eu preciso da tua ajuda para poder ministrar essa palavra hoje. Amém?
Você vai me ajudar? Você vai dar um glória a Deus quando eu te pedir? Vai ou não? Aí você imagina essa história e eles conversando, trocando ideia, eles falando, Jesus conversando com ela a respeito da vida, confrontando a vida que ela vivia dupla, os vários relacionamentos que ela teve. Tu imagina, o cara andou 70 km, já estava com sede. Depois de conversar por horas, o que ele estava? Com mais sede ainda. E a Bíblia não relata que aquela mulher deu água para ele, em nenhum momento. E aí eu faço um pulo aqui. Vamos para o verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ei porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus tinha um alimento para comer, a qual nós não conhecíamos. Os discípulos não conheciam. Imagina, com fome, com sede, e aí quando te apresentam a comida, ele rejeita. E eu te faço uma pergunta: o que é que você faz que quando faz, você esquece até de comer? Te tira até a fome. Aí existe alguma coisa que você faz que você fala: nem vou comer, nem tem tempo. Eu tenho que fazer as coisas aqui. E a tua esposa tá: vem comer, eu fiz bife com batata frita. Aí tu: não, amor, não posso parar agora. Sabe, te rouba a fome. O que é que você faz? Isso muitas vezes está relacionado ao seu propósito. Quando você se encontra com o seu propósito, você se entrega por inteiro. E é capaz de abrir mão até de um prato de comida, porque encontrou algo que te dá muito prazer. E é Jesus. A palavra em Mateus 4, no versículo 1, diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a palavra diz que ele teve fome. Diga comigo: teve fome. Pega o feeling da palavra. Então o tentador aproximou-se dele. Ele teve fome. Quando revelou que estava com fome, o tentador se coloca do lado. O diabo podia propor qualquer coisa para Jesus, mas sabia que ele estava com fome. Sabe o que o diabo propõe? Se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Genial é a resposta. Genial é a resposta. Vamos comigo? No verso 4. Porém respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe por que muitas vezes você não encontra plenitude? Você vive uma vida cansada, uma vida triste, uma vida perturbada, porque talvez os seus alimentos só tenham sido alimento natural. Ei, a palavra está dizendo que algo poderoso, somente esse algo pode te dar vida. É aquilo que vem da boca de Deus. É aquilo que procede de Deus, amém? Quantos querem se alimentar disso essa noite? Quantos querem comer esse alimento? Quantos querem se alimentar daquilo que Deus tem? Quantos querem comer daquilo que o Espírito Santo tem para lhe dar essa noite? Diga: eis-me aqui, Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso, Deus. Entenda algo: você só vencerá a tentação quando comer daquilo que Deus tem. Ei, se você tiver uma vida morna, uma vida mais ou menos, você não vai aguentar. O diabo vai te dar uma rasteira, rapaz. Eu não vejo as pessoas negligentes com o trabalho. Está meio doente, está meio gripado, eles vão trabalhar. Mas está meio doente, meio gripado, não vem para a igreja não. A desculpa agora é o lockdown.
né? Veio a pandemia, o lockdown, e a igreja vive em lockdown. Ei, Deus quer te tirar do lockdown. Acabou, acabou. Não se esconda, não se esconda. Você tem dado desculpa, você tem dado ocasião à carne, você tem dado desculpa, você tem dado ocasião à fraqueza. Não, o lockdown acabou, rapaz. Porque se na mesma força que você se levanta da cama para trabalhar, para ir atrás do teu sustento, na mesma força você tem que buscar o Espírito Santo. E aí você não entende porque não há multiplicação, porque as coisas não acontecem, porque Deus não fala contigo. Vocês estão comigo? Jesus sentiu fome. E eu te pergunto, você tem fome de quê? Do que você tem fome? Jesus sentiu sede. Você tem sede de quê? Responda para você mesmo. Você sabe por que Jesus não transformou a pedra em pão? Porque Jesus era incapaz de comer um pão sozinho. Jesus sabia o peso da comunhão, o peso do multiplicar. E você vai ver todas as vezes que chega um pão na mão de Jesus, ele parte. E na visão do mundo, o que Jesus está fazendo é dividindo, vai faltar. Mas na visão de Deus, Ele está multiplicando. Ei, você precisa carregar a ótica de Deus essa noite e levar para a tua casa, para a tua vida, para os teus negócios. Porque você vai entender o sentido do multiplicar. O multiplicar está na comunhão. E muitas vezes você acha que vai faltar. Ei, o mesmo Deus que te deu pouco pode te dar muito. Mas por não entender o sentido do partilhar, do compartilhar, você não cresce nunca. Eu faço um paralelo à história. Deus apresenta essa comida a um dos seus apóstolos e discípulos. Eu lembro uma temporada que eu estava liderando na igreja, no processo pastoral, sendo treinado, e Deus me propõe algo muito fora da caixa, porque eu tinha um pastor muito doido. Pensa num pastor doido, era o meu pastor. Por isso eu sou meio doidinho. E o meu pastor chega para mim assim: Jeff, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: faça, meu amado. Eu quero que você vá para o monte ficar 40 dias. Eu comecei a rir, eu falei: eu sou o Moshe agora? Eu sou o Moisés para ficar 40 dias no monte? Só faltou o cajado. Aí ele: não estou brincando não. Eu falei: sério? Ele: não estou brincando não. Esses 40 dias será o seu treinamento pastoral. Eu falei: rapaz. E eu estava numa sinuca de bico, porque eu tinha acabado de sair do terceiro bimestre, entrando no quarto do terceiro ano do ensino médio. Eu já estava de recuperação no terceiro. Eu falei: meu Deus, se eu subir essa montanha, lascou. Minha mãe já me batia por me achar bonito. Imagina repetindo de ano na escola, que era tudo que minha mãe cobrava. Não, tem que terminar o estudo. Aí o pastor falou para mim: eu quero que você ore e quando voltar ao culto me dê uma resposta. Eu fui para casa. Eu lembro de ter dobrado o joelho no chuveiro. Falei: Deus, tu quer que eu vá? Fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso dar uma resposta para o meu pastor. E ouço aquela voz ensurdecedora e sinto o que eu estou sentindo agora. E o Espírito Santo fala para mim assim: ó, faça a tua mala e vai. Eu falei: acho que eu estou ouvindo coisa, Senhor, não é o Satanás não. Deus, fala comigo. E o Espírito Santo para mim: faça a tua mala e vai. Eu não sabia o que era viver em mato, fiz a minha mala com short, camiseta, os negócios tudo errado, gente, para ficar no mato. No mato tu põe calça, bota, uns negócios, umas roupas feias. Vai ficar no mato, vai sujar. E vai eu, entro dentro de uma Kombi no final do culto, o cara me leva, tem que cruzar a cidade, lá na Baixada, em Xerém, me leva em Xerém, me deixa na casa de um apóstolo, dormi na casa desse apóstolo, acordei, entrei no carro, fomos para o monte, que era do lado de Petrópolis, chamado Monte do Sacrifício. Quando a gente está chegando no monte, sabe o que começa a acontecer? Choveu, gente, começou a chover. Eu falei: ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E eu perguntava pro pastor, pro apóstolo: vocês vão subir? Eles: é claro. Você é crente de açúcar? Eu falei: ei, rapaz, esse cara é brabo mesmo. Só que a gente não podia subir o monte sem antes passar na casa de uma profeta.
A profeta que liberava a subida. Ela pedia a palavra, ela pedia a Deus a liberação, e Deus revelava na hora para o profeta, e ela falava: vocês estão aptos a subir. Se tivesse alguém em pecado, ela falava: você não vai subir não, vai ter prova lá por causa dele, hein? Vai ter prova lá por causa dele. E já ficava ali embaixo na hora. Bate no CPF, se tiver no Serasa, fica aí na hora. Ó, Deus pesquisando teu CPF agora. Se tiver alguma coisa errada na conta, tá rebaixado. Chegamos nessa mulher, pensa numa senhora baixinha do coque, e ela chegava assim: boa noite, meus amados, meus queridos, nem. Ela chamava todo mundo de nem, ela não chamava ninguém pelo nome, nem. Vamos orar, nem, vamos orar. Ela começou a orar. Daqui a pouco Deus toma ela vai em um. Você, comeu comida consagrada. Deram comida consagrada para você. Olha aqui, olha o anjo fazendo. E o cara vomitando na hora. Eu vi essas coisas acontecer, eu coloquei a mão na cabeça e falei assim: hoje eu manifesto. Meu Deus. Eu tinha um medo de manifestar, gente. Eu achava que eu tinha demônio. Eu era muito perturbado. E eu olhei para aquela mulher e eu comecei a me esconder atrás dos irmãos, porque tinha uma comitiva com a gente. Era uma galera, só ficou 6 pessoas nos 40 dias. Mas foi a igreja inteira, aquele furdunço. E eu escondido, falei: essa mulher não pode me achar. E ela revelava para um, caía no chão, ela revelava para o outro. Deus tomou ela. Eu escondidinho, ela: nem, vem cá, nem. Aí eu: deu ruim. Já tremendo, querendo me apanhar em alguém, né? Ou ficar na parede, porque cai, tu já fica ali, finge que é no espírito, né? Eu falei: meu Deus, caí. Essa mulher veio e começou a profetizar sobre a minha vida. O Senhor te trouxe aqui. E eu tinha falado para o meu pastor: não posso ficar lá 40 dias, minha mãe vai me matar. Eu fui para ir para o monte, eu passei, minha mãe estava no bar, no caminho da igreja. Falei: mãe, estou indo para o monte, tá? Que monte é esse? Eu falei: Monte Sacrifício. Onde é? Eu falei: mãe, é longe. E como está a escola? Tá tudo bem, mãe, tá tudo ok. Tudo ok. Só que o Espírito Santo tinha falado para eu ir. Eu falei: cara, Deus vai fazer alguma coisa. E fui, sem medo. Essa mulher começa a falar ao meu respeito. Ela começa a falar a respeito do meu ministério, do meu futuro. Ela falava assim: eu vou te usar em igrejas tradicionais, igrejas não tradicionais, eu vou te usar nas nações, eu vou te usar nos estados, eu vou usar você desde a tua juventude. E eu estou te trazendo aqui. Nesses 40 dias eu te formarei um pastor. Você sobe Jefferson e descerá pastor Jefferson. E eu pensando na cabeça: mas eu só vou ficar 10. Deu ruim. E ela, para ser certeira, ela falou assim: e como prova de que eu, Senhor teu Deus, estou falando, na pedra do monte, no lado esquerdo, vai aparecer uma serpente, você e você irão matar. Era eu e mais um cara. Eu amém. Eu tinha ouvido uma profecia que eu nunca tinha ouvido a respeito do meu futuro. Eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo me intrigou. Eu já não estava mais preocupado se eu ia ficar 40 dias. Eu estava preocupado com tudo aquilo que eu ouvi a respeito do meu futuro. Sabe o que eu fiz? Pedi uma faca emprestada, arranquei um galho, cortei o galho. Eu falei: gente, eu não quero saber de nada, eu só quero saber da cobra. Eu quero a cobra. Não leva para o mau caminho, hein, gente. Eu quero a cobra, eu quero que a cobra apareça. Por que eu queria ver a cobra? Eu precisava ver a cobra, porque seria verdade tudo aquilo que Deus estava falando sobre o meu futuro. Sobre aquilo para onde Deus estava apontando a minha vida. Subimos o monte. 2h30, natural, sem chover, tá? De subida. Íngreme, tinha pontos que tinha corda para você subir. E eu tô nessa subida incessante. Chegamos no monte, na pedra do lado esquerdo. Quando eu olhei, ela botou a cabecinha assim: cobra! Pá, na cabeça dela. Veio outro irmão e pá nela também. Quando eu olhei, a gente não tinha ensaiado. Eu e o cara tínhamos matado a cobra. Eu falei: mano, Deus é poderoso mesmo. Tirei a mochila,
caí no chão enlamaçado e comecei a chorar. Todo mundo adorando a Deus, porque ela tinha falado a respeito de um monte de gente. E a cobra confirmou de que o Senhor, teu Deus, estava falando. Eu passei perrengue, mas eu fiquei. Eu lembro que no dia 1º de dezembro, tinha o casamento do meu irmão mais velho. O que eu fazia? Deus estava falando que eu ia ficar 40. Tinha dado 15. O que eu faço? Eu lembro de eu pegar o celular, tinha que descer mais ou menos 1 hora do monte para poder pegar a torre. E eu ligar para o meu irmão mais velho falando assim: irmão, estou te ligando porque eu não vou poder ir no teu casamento. Ele: como assim, cara? Meu casamento, tá doido? Eu falei: não, cara, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma ordem e eu preciso cumprir. Ele: caramba, tu é doido, cara. Eu falei: sim, cara, não sei como te explicar isso, mas eu preciso ficar. Eu não consigo ir, me perdoe. Eu fiquei. Foi mais difícil que eu. Foi duro, porque tive que negar algumas coisas, alguns sonhos. Eu desagradei algumas pessoas para ficar, mas eu estava obedecendo a voz do Espírito. Ei, eu posso te falar com toda a certeza do mundo, foram os melhores 40 dias da minha vida. Eu subi um homem natural e desci um homem espiritual. Você não faz ideia. Alguns anos se passaram e eu estava andando por esse Brasil, feito um doido. E eu só lembrava, eu tenho uma bibliazinha, tudo escrito, das palavras que Deus havia me dado, e as profecias que Deus falou a meu respeito. Uma coisa ainda não se cumpriu, que foi pisar em outra nação. Ainda não fui, mas eu sei que vai acontecer, de eu ir pregar em algum lugar. Já eu recebo um convite. Esses dias Brasília ligou, agendou, e os estados estão entrando em contato. Deus está fazendo um mover. Ei, Deus está à procura de pessoas que não olharão ao seu redor, não olharão as circunstâncias, não olharão para trás. Ei, Deus tem algo ao teu respeito, mas para você viver precisa coragem, precisa ousadia, precisa sacrifício, precisa abrir mão com certeza daquilo que você almeja em Deus. Deus apresenta comida para alguém, e talvez Deus te apresente essa noite. Atos 10 conta uma história, eu quero ler com você. E essa história diz, no versículo 9: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. A hora sexta era basicamente o meio-dia ali, né? Era um momento de calor. A fim de orar, estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, lhe sobreveio um êxtase. Eles estão comigo? Jesus está no deserto, sente fome, o diabo tenta. Agora Pedro está em Jope, um porto marítimo. Se você for fazer atualização, é Tel Aviv hoje em dia. É um lugar muito bonito. Temos até uma amiga que mora lá, a Meida, não sei se alguém conhece. Mora em Tel Aviv. É um lugar lindo, é um porto muito importante. Pedro estava ali já, considerado fora da circunvizinhança, daquilo que eles consideravam santo, ético, mediante a sua cultura. Ele teve fome. Quando ele teve fome, foi orar. E quando foi orar, Deus lhe dá uma visão. Qual visão Deus dá? Qual visão Deus dá? Vamos comigo. Então viu o céu aberto, e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixo a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e coma. Não era o diabo, era diferente. Era diferente. Sabe uma das frases que Deus colocou na minha cabeça pela madrugada? O que Deus tem para você é especial e poderoso, mas vai além da tua zona de conforto. Vai além daquilo que você está acostumado a viver.
vai além daquilo que você está acostumado a experimentar. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a saírem da sua zona de conforto para experimentar aquilo que Deus tem? Quantos estão dispostos a deixarem a sua zona de conforto para se alimentar daquilo que Deus tem? Ei, Deus está te chamando essa noite. Deus está dizendo para você: eu tenho uma comida para você que parece inadequada aos seus olhos, que parece ruim aos seus olhos, mas ela vai te alimentar de uma forma tão sobrenatural, que te dará poder, autoridade na caminhada. Ela te trará experiências sobrenaturais, e através dessa comida, através da comida que eu te der, muitas vidas virão diante de mim, porque você se alimentou daquilo que mata a fome do mundo, mata a fome das nações, mata a sede dos sedentos. Deus está te apresentando essa noite. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido. Pedro bateu cabeça, questionou a Deus. Não, a minha cultura é muito forte, eu sou pentecostal demais. Não abre mão não. Não abro mão não. Eu fico pensando, se Deus te levar no meio dos índios, que estão tudo nu, para a Holanda, que os caras vestem saia. Não vai tão longe, aqui no sul os caras já fazem. Você está disposto a abrir mão de uma cultura talvez para experimentar o poder de Deus? Você está disposto a abrir mão daquilo que a tua mente limitada aprendeu durante esses anos de caminhada, para viver aquilo que Deus tem para você? A Bíblia fala que é como se fosse um telão. Vem um lençol, e se você for na terminologia da palavra, um significado, é um lençol de linho fino. Se você for ao templo e fizer o paralelo, existia uma barreira, uma parede de separação que separava o santo lugar do santo dos santos. E era um véu, era um linho fino, era um lençol. Amém? E a palavra também diz que quando Cristo morreu, esse véu se rasgou. Se você for estudar mais a fundo, dentro do templo havia 3 cortinas como essa, e elas tinham um nome e um significado. Qual é o nome? Primeiro, a primeira entrada, a porta externa, ela se chamava caminho. Segunda, parte interior, ela se chamava verdade. Terceira, parte interior, ela se chamava vida. Em João 14 você vai ver que está escrito que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: eu sou o próprio templo. Eu estou no templo. Ele mesmo diz que em 3 dias ele destruiria o templo e refaria de novo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra diz que esse véu se rompe. Só que na visão de Pedro, esse véu está intacto. Porque talvez a grande barreira que Pedro tinha relacionada ao mundo, a propagação desse evangelho, era um simples véu, era um simples linho fino. No linho fino, se você chegar perto, você consegue ver tudo que está acontecendo do outro lado. Se você colocar o ouvido, você consegue ouvir tudo que está acontecendo do outro lado também. Mas você não consegue participar. E essa diferença de estar perto e não ser próximo. A gente pode estar do mesmo lado e não comungar da mesma ideia, não comungar do mesmo espírito. A gente pode estar sentado na mesma cadeira, no mesmo banquinho macio, mas não comungar da mesma ideia, não comungar do mesmo espírito. O que Deus está querendo dizer essa noite, que nós precisamos romper essa barreira de linho fino, porque Deus não te fez para estar perto, Deus te chamou para ser próximo, Deus te chamou para ser um com Ele, Deus te chamou para colocar a mentalidade dele dentro de você. Deus te chamou para colocar a mentalidade dele dentro de você. E quando Deus coloca a mentalidade dentro de você, você começa a ter fome por aquilo que ele tem. Está
com defeito esse glória aí, gente. Dê um glória a Deus melhor ao Senhor. Dê um glória a Ele. Deus está se revelando a Pedro. Ele está falando, mata e coma. E Pedro fala, eu nunca comi algo impuro ou comum. Sabe o que eu perguntei? Falei, Senhor, o que era impuro? O alimento ou Pedro? Porque às vezes a nossa barreira é com as coisas que estão acontecendo do lado de fora. Para pensar comigo. Já que você não consegue comer, já que você não consegue desenvolver por aquilo que está acontecendo fora, pensa sobre algo que Deus fez aqui dentro. A palavra em Marcos 7 diz assim, que os fariseus estavam censurando Jesus por comer e os seus discípulos por comerem com mãos sujas. E Jesus se levanta para falar, e ele fala que o mal não está no que entra, mas no que sai. E um versículo depois, ele vai falar que ele considerou, ele declarou santo todos os alimentos. Ele está quebrando uma lei cultural, uma lei cerimonial, que vinha dos tempos antigos e que agora estava sendo um problema para a multiplicação de vida. Ei, o que Deus tem para fazer com você não cabe, é inadequado, e você precisa se alinhar para poder viver isso. Não cabe, Deus não cabe numa caixa, Deus não cabe numa ideia, mas você pode caber naquilo que Deus está fazendo. Você pode entrar naquilo que Deus está fazendo. É como se Deus dissesse para Pedro, Pedro, já que você não consegue considerar as coisas externas, considere as coisas internas. Eu te purifiquei. Em Tito fala que tudo é puro para os que são puros. Tudo é espiritual para quem é espiritual. E as coisas espirituais, para o homem natural é loucura, mas para o Filho de Deus, para aquele que foi nascido no Espírito, é poder de Deus. Ei, o que Deus está te dizendo essa noite, que Ele quer revelar o seu poder, Ele quer revelar o seu poder, e começa numa escolha. Que escolha é essa, pastor? Rompa a barreira, é uma barreira de linho fino. Ei, não é uma parede de muro, não é feita de concreto, é uma parede de linho fino. E como é delicada essa vida, porque uma parede de linho fino pode nos separar. Pode nos separar daquilo que Deus está fazendo. Vocês estão comigo? Essa história tem um contexto. A visão de Pedro tem um contexto. Porque um dia antes, um homem chamado Cornélio, centurião da corte de Itália, o que quer dizer isso? Um oficial romano que tinha tropas ao seu comando, estava fazendo a sua oração por volta da hora 9, que era bem após o meio-dia, depois entrando para os horários da noite, das 18. Alguns homens dessa época tinham costume de orar no mínimo 3 vezes ao dia, e Cornélio está orando. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte de Itália, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou durante uma visão acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse, Cornélio. E este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para mim diante de Deus. Subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão, curtidor, cujo residência está situada à beira-mar. E logo se retirou o anjo. Vocês estão comigo? Eu li tudo errado porque minha Bíblia está toda rabiscada.
Está Cornélio orando. E Deus dá uma experiência sobrenatural. Só que nessa experiência sobrenatural com o anjo, ele dá uma direção. Qual é a direção? Busca um homem. Que homem é esse? Pedro. Ei, já não bastava o anjo? Fala para mim. Estava tendo experiência com Deus, por que agora tem que chamar Pedro? Um anjo conhecia Deus por poderoso, o Criador. Mas Pedro conhecia Deus por Pai. Grava isso que eu vou te dizer. Relacionado ao mundo e às coisas de Deus, somente o Filho pode revelar a natureza de um pai. Somente o Filho pode revelar a natureza de um pai. Por isso Deus manda chamar Pedro. Ei, quantos filhos tem essa noite aqui? Quantos filhos de Deus tem essa noite aqui? Ei, você está sendo chamado essa noite para revelar a natureza do Pai, para dizer aos outros tudo aquilo que Deus tem dado no teu secreto. Deus escolheu você. Ei, Cornélio está orando e clamando, e quando Pedro estava orando, os caras batem a porta. E quando eles batem a porta, eles mandam chamar e falam que está procurando Pedro, Simão, por sobrenome Pedro. E aí acontece algo. No verso 21, e descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. O problema dessa geração é que eles perderam a referência, e por perder referência, eles já não conseguem mais ser uma referência. Enquanto as pessoas estão procurando homens de Deus, eles se ocultam, se escondem, porque não tem referência. E você vai ver Pedro, por ter uma forte referência, ele se coloca dizendo: eu sou aquele a quem vocês estão buscando. Deus está procurando pessoas com convicção, que tenham coragem de bater no peito e dizer ao mundo: eu carrego uma mensagem, eu sou aquele a quem vocês têm procurado. Pedro foi resposta de oração na vida de Cornélio, da família de Cornélio. Vocês estão comigo? Pedro vai com esses homens. E no caminho pensando: estou acostumado a pregar para judeu. Como é que vai ser para pregar para esse povo doido? Conjecturando, trazendo para os dias de hoje. Tu está acostumado com uma linhagem do fogo, do reteté, e tu chega no meio de uma tribo que está todo mundo de dread, alargador, que fala tudo estranho. E você pensando: o que eu vou pregar para eles? Porque eu estou acostumado a pregar para um povo. O que eu vou pregar para eles? E preparando a mensagem no caminho. Pensando: Deus, o que o Senhor quer que eu fale lá? O que o Senhor quer que eu fale? Pedro chega a Cesareia e se encontra com Cornélio e começa a perguntar: por que você me chamou aqui? E ele fala: porque exatamente 4 dias atrás eu estava orando, e um anjo, um varão, me apareceu e mandou chamar Simão por sobrenome Pedro, que estava na casa de Simão. Pega isso aqui para vocês. Os homens chegaram até a casa de Simão e encontraram Pedro lá. Sabe por que muitas coisas sobrenaturais não acontecem na tua vida? E parece que você ora e um milagre não vem, porque quando Deus te procura no lugar onde Ele te deixou, você não está. Se Deus te deixou no lugar, fique no lugar até que o próprio Deus te mande sair. Por conta de você ficar transitando, ser inconstante, Deus te procura e não te encontra. Não te encontra. E Pedro viu que Deus estava fazendo alguma coisa. Deus estava movimentando alguma coisa. Ei, fala comigo assim: eu sou resposta de oração de alguém. Eu sou resposta de oração de alguém. Cornélio está orando e clamando, pedindo para Deus se revelar, pedindo a revelação que Pedro carregava. Eu lembro uma vez a gente estava fazendo um seminário, 2 dias de seminário de evangelismo. E num dia do seminário a gente fazia a parte prática, que era o treinamento. E eu pedindo a Deus uma direção, o Espírito Santo fala para mim assim: ó, vocês vão no velório.
A gente, amém, falei com o pessoal, vamos pro velório. No dia desse velório, um pai de um irmão da igreja tinha morrido, assassinado. E a gente nem sabia do fato. Chegamos lá, o irmão estava triste, porque nenhum irmão da igreja tinha ido orar pelo pai, e o tempo do velório estava quase acabando. Quando chega aquela tropa, ele começa a rir, se alegrar. Poxa, vocês vieram, vocês são a minha igreja mesmo, vocês vieram, eu achei que eu estava sozinho aqui. Vocês vieram? Não, a gente não sabia que ele tinha morrido. Deus tinha levado lá porque tinha olhado o coração daquele homem e resolveu enviar um grupo, um bando de jovem doido. Chegamos no velório, o velório que estava triste virou um culto na presença de Deus. Porque Deus tinha movido em favor de alguém. Ei, Deus quer mover a tua vida em favor de alguém. Deus quer mover a tua vida em favor de alguém. Eu já contei essa história, eu estava em casa, recebo um telefonema pelo Facebook. No meio da madrugada, 4 horas da manhã, eu atendo. Primeiro eu desliguei, ser verdadeiro. Ligaram de novo. Aí quando eu olhei, eu falei, do Facebook, hein? Só pode ser trote. Tinha o nome Lucas. Eu atendi, o menino estava, Jeff, é você? Eu falei, sim. O que está acontecendo? Cara, eu tentei suicídio. E eu estava prestes a finalizar e eu comecei a ouvir um nome. E esse nome falava na minha cabeça. E eu ouvia essa voz falando, Jeff. E ele de início eu não lembrava que era você. E eu comecei a ouvir esse nome não parava de repetir. Aí eu peguei o celular e liguei pro Jeff. Eu estou te ligando, Jeff, porque eu estou ouvindo teu nome aqui e eu estou prestes a me matar. Eu não quero mais essa vida, eu não consigo mais levar essa dor, eu não vejo mais sentido aqui. E eu falo para ele, irmão, grava o seguinte: se você ligou para mim é porque Deus tem algo a fazer com a sua vida agora. Onde você está? Eu estou no quarto. Eu falei, eu vou orar por você. Eu comecei a orar, eu ouvi um barulho, bum, ele tinha caído, vomitou, e aquele manto acontecendo, o espírito de morte, bate em retirada em nome de Jesus. Conversamos. No outro dia, o menino me liga, eu dou umas direções para ele, e para a honra e glória do Senhor, ele fez tudo aquilo que eu tinha falado. Voltou a treinar, fez a barba, cortou o cabelo, estava em depressão mais de 30 dias dentro de casa, trancado. Nem tomar banho ele tomava direito e falava que ele fedia. E o Espírito Santo naquela noite me usou para tocar a vida dele. Esses dias, fazem meses que isso aconteceu. Esses dias ele me ligou, eu não conseguia atender, eu estava fazendo alguma coisa. E eu vi a chamada do Lucas. Ei, o Lucas está vivo para a honra e glória do Senhor. O Lucas está vivo. Mas quando ele ligou, ele encontrou um Jeff em prontidão. Entre você que carrega a sabedoria, entre você que sabe muitas das coisas e não tiver disponibilidade, Deus vai usar quem está disponível. Ei, você precisa estar disponível para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer usar a tua vida, você precisa estar disponível. Você é a resposta de oração de alguém. Grava isso. Hoje eu vi um pastor pregar e ele tem um trabalho muito lindo no Haiti. De zilhares de crianças sendo abençoadas. As crianças comem barro por não ter o que comer. E aí você bate com a nossa realidade hoje. A gente joga comida fora. A gente está muito aquém do que Deus está fazendo, cara. Você se trancou no teu mundinho e você acha que o teu problema é maior que todos. Você já não ouve mais ninguém, já não se submete mais a ninguém. Você faz o que quer, chega na igreja a hora que quer, sem dar satisfação a ninguém. Ei, se você não tem aliança e compromisso com aquilo que Deus te mandou fazer, Deus não tem aliança e compromisso com você. Deus não faz compromisso com o menino. Deus não faz compromisso com o inconstante. Você precisa fazer valer a tua palavra. Sabe, no final do culto eu vejo um monte de gente vindo receber oração. Eu queria que um dia vocês saíssem do culto, acabou o culto e vocês pusessem de frente. Porque vocês vão fazer valer o que tem saído desse altar. Sabe, eu me tornei agora um semeador.
Eu me tornei agora aquele que partilha a oração. Pastores, há problema? Pergunta, porque tu pode tomar um cachapão na orelha. Os caras é brabo aqui. Tá orando aí, endemoniado? Ô, calma aí, não é assim não. Não é bagunça não. Toma mesmo, hein? Vai com cuidado. Mas eu torço para ver esse momento. Sabe, vocês chegam, as cadeiras estão alinhadinhas, bonitinhas. Alguém alinhou. Será que foi algum vagabundo? Algum sem tempo que veio aqui fazer? Porque tu veio aqui, o altar está brilhando. Será que foi algum sem tempo que veio? A maioria é empresário, rapaz. A maioria é cara cheio de compromisso, que viaja de um lado para o outro e às vezes deixa de viajar, sai dos lugares da viagem para vir aqui fazer o culto. Ei, não tem desavisado aqui não, tem pessoas que têm compromisso. E você vem me dizer que não tem tempo. Você dá tempo àquilo que tem valor. Você dá tempo àquilo que tem valor. E valor tem preço. Para pensar. Ah, isso é valioso. Se não tiver um preço, você não tem valor nenhum. Ei, Deus está chamando vocês. A gente pode fazer a diferença aqui, cara. A gente pode fazer uma bagunça nessa cidade, se vocês entenderem o que está sendo dito essa noite. A barreira de separação é simplesmente um véu fino. Hoje é dia de romper com isso. Se você entender que você faz parte dessa obra, você não vai vir mais como visitante, ou simplesmente como aquele que ouvem, para receber uma palavra vitoriosa e mudar a sua vidinha. Ei, Deus está te chamando para mudar a vida dos outros. Deus está chamando para mudar a realidade de um bairro. Deus está te chamando para mudar a realidade de uma cidade. Só que você precisa entender. Você precisa sair da fila do endemoniado. Você precisa começar a comer daquilo que Deus tem fome. Daquilo que Jesus teve fome. Porque quando você se alimentar disso, você vai ver que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vocês estão aqui? Para fechar, estou dentro do horário ainda. Pedro chega a Cesareia, aproximadamente 48 km de viagem. Tinha um povo reunido, tinha alguma coisa acontecendo, algum mover sobrenatural estava acontecendo. Vocês estão aqui, né? Pedro começa a narrar a respeito da ressurreição, de tudo aquilo que Jesus tinha feito no meio deles. E quando Pedro começa a pregar, no verso 44 diz assim, ó: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu fiz uma pergunta para Deus, eu falei: Deus, por que o Espírito Santo não cai antes da gente pregar? Porque você condicionou a Deus. Você acha que Deus se move através de um cara ousadão. Ele é ousadão, não, vamos esperar, cara, vamos lá. E às vezes você seleciona o culto, né? Ah, hoje o pastor tal, não vou não. Ah, o pastor tal nem pega tanto. E aí você seleciona, você é seletivo. Só ouve o que faz bem, né? Só ouve o que tu quer. Ah, não vou não. Ah, o pastor lá só dá pedrada, pô. O pastor lá só fala mal de mim, cara. Aí você não vai, não vem, faz corpo mole. Ai, pastor, não fui hoje não, amado. Ô varão, ô bispo, não fui hoje não, tá, amado? Tô com uma dor no joelho. Quando eu ouço isso, eu já falo: Deus, põe dor no joelho dele, que eu sei que é mentira. Começa a sentir agora. Demoniado, tá dando desculpa, Senhor, tá dando desculpa. Põe. Ah, eu tô gripado, fica gripado então. Tá profetizando, então toma-lhe gripe. Agora tu tem um motivo plausível para negar. Ei, não negue, não selecione. Sabe por que aconteceu em Cesareia? Antes de Pedro terminar a sua palavra, o Espírito sobreveio sobre todos. Você sabe por quê? Porque neles ardia a expectativa. Expectativa, fala comigo, expectativa. O ardente desejo de que algo novo aconteça. Expectativa, fala de novo, expectativa.
Eu profetizo sobre a tua vida expectativa. Que você possa sair de casa, pegar o teu carro, o teu ônibus, o teu busão, colocar o teu tênis, o teu chinelo, seja o que for, com expectativa com aquilo que Deus pode fazer. Expectativa, independente do pregador, da pregadora, e não importa, na presença de Deus a palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Eu me faço presente. Oh, seja louvado, Senhor. Seja louvado, Deus. Fica de pé no teu lugar. Fala mais uma vez comigo. Expectativa. Qual é a sua expectativa essa noite? Som do teu coração. Deus está falando contigo. Deus quer alimentar você. E você vai ver que alguns processos repetitivos na tua vida caem hoje. Sabe por que caem hoje? Porque Deus vai te alimentar daquilo que dá vida. Sabe por que você anda cansado, desanimado, sem propósito? Sabe por que você muitas vezes, quando encontra o medo, você para? Porque você parou de se alimentar da palavra. Você parou de se alimentar do Espírito. A palavra diz que antes de Pedro terminar a sua pregação, o Espírito sobreveio. Eu peço que o Espírito Santo te pegue essa noite e ele bagunce a tua estrutura, ele arranque a tua roupinha bonita, ele mexa com a tua maquiagem, mas ele mexa com a tua estrutura total. Quantos dão liberdade essa noite? Quantos querem esse mover que Deus está fazendo? Quantos querem receber o toque desse Espírito? Comece a clamar, diga a Ele: Deus, eu tenho expectativa, Senhor. Eu tenho expectativa. Eu preciso provar. Eu preciso comer daquilo que o Senhor tem. Eu quero comer essa noite. Se quiser pode baixar um pouco as luzes. É entre você e Deus agora. A palavra diz que quando o Espírito Santo veio, aquela multidão de gente que estava reunida na casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo. E todos começaram a falar em língua. A primeira vez que a Bíblia vai falar a palavra. E Deus não faz acepção de pessoas. Foi em Atos 10. A primeira vez que a palavra vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ei, não importa quem você seja essa noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. E se você tiver expectativa, Ele vai tocar em você. Ele vai fazer valer. Ele vai fazer valer tudo que você tem vivido. Ei, a sua dor, a sua luta, ela tem um propósito. E Deus quer te dar propósito esta noite. Deus quer mudar o teu nome. Deus quer tocar na tua história. Deus quer tocar na tua estrutura. Deus quer te encher essa noite. O Espírito de Deus está nesse lugar. E a palavra diz: Ele me ungiu para pregoar as boas novas, para dar vista aos cegos, para trazer alívio aos oprimidos, para curar os coxos, para libertar os endemoniados. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele sonda o teu coração agora. Ele ouve a voz do teu coração agora. Ele ouve a voz do teu coração agora. E Ele diz: filho, filha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi. Eu te dei o nome que você tem. Eu te dei tudo que você possui nas mãos. Ei, eu te chamei para uma obra poderosa, especial e sobrenatural. Não volte atrás. Não volte atrás, não volte atrás. Filho, pode não ter dado certo agora, mas eu pensei os planos que eu tenho sobre você. Pode não ter dado certo agora, mas eu pensei os planos que eu tenho sobre você. Deus tem planos contigo, por isso Deus coloca limites. Não para te impedir, mas para que você não caia. Enche esse lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar com o batismo do teu fogo. Enche esse lugar, Senhor. Renova-nos essa noite. Batiza-nos agora, Senhor. Batiza-nos com teu dom sobrenatural. Ei, receba a vida agora. Receba a vida agora.
Sinta o fogo do Espírito Santo te envolver. Sinta o fogo do Espírito Santo te lembrando de tudo aquilo que Ele já te disse. Ei, filho, se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu prometi, eu vou cumprir. Rocatalabasore catalabaxei. Orababasore catalabaxou. Orababasore catalabaxou. Rocatalabaxou. Eu vejo grilhões sendo destruídos essa noite. Eu vejo engano caindo no chão. Eu vejo as mordaças sendo arrancadas da tua boca. Deus está te dando liberdade e adoração. Deus está te tornando livre essa noite. Você pode adorar. Você pode adorar. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Ei, se entregue a Ele. Ei, se entregue a Ele essa noite. Diga: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Chore catalabassore catalabaxei. Ro catalabassore catalabaxou. Ora babassore catalabaxei. Ora babassou. A barreira está sendo rompida. A barreira está sendo tirada. A barreira está sendo tirada. Deus tem novas vestes para você essa noite. Os anjos de Deus estão aqui com as vestes nas mãos, pronto para colocar sobre você. Eu não posso descer desse altar sem antes te propor o que eu tenho para te propor. Talvez você veio nessa noite desavisado por um convite. Só que bem antes de você vir, Deus já estava aqui. Deus já sabia que você estaria. Quantos aqui desejam fazer uma aliança com Jesus Cristo essa noite? Talvez você já caminhou na fé e parou no meio do caminho. E Deus está dizendo: filho, filha, é hora de voltar. É hora de se reconectar comigo. Porque eu ainda não terminei tudo aquilo que disse a teu respeito. Se você deseja fazer esse voto comigo, entre você e Deus agora. Levanta a mão do teu lugar. Levanta a tua mão com um sinal a Deus. E você vai fazer uma oração comigo. Levanta a mão do teu lugar. Eu, em caso de dúvida, ou para não ter dúvida, todas as vezes que as pessoas fazem um apelo, eu levanto a mão de onde eu estiver, dizendo, revalidando todos os dias que eu sou dele. Eu não tenho escolha. Talvez você seja como eu. Se você for como eu, levanta a mão do teu lugar e faça essa oração comigo. Eu, fala teu nome. Te peço, Deus. Ora comigo, Samuel. Te peço, Deus. Te peço, Deus. Faça uma aliança comigo. Faça uma aliança comigo. Porque hoje
eu faço uma aliança com o Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor. Eu peço, Deus, Eu peço, Deus, escreva o meu nome escreva o meu nome no livro da vida, no livro da vida, porque nesta noite porque nesta noite eu tomo posse eu tomo posse de tudo que o Senhor tem de tudo que o Senhor tem e eu coloco no teu altar e eu coloco no teu altar tudo aquilo que tenho também. tudo aquilo que eu tenho também. Faça de mim o que quiser, pois eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu para sempre. E amém. E amém. Você pode dizer amém? Dê glória a Deus a Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor.